Aí eu fiquei curioso, né? Por que você quis falar sobre futebol e Flamengo e essa paixão nacional? Bom, então, Manuel, aí tem alguns aspectos, né, que acabaram se casando. Tanto aspecto pessoal quanto profissional. Eu consegui editar 2 livros que têm uma temática política, né? Um no caso do sindicalismo brasileiro e o outro que trata da discussão da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, o fim do socialismo real, com a influência disso à esquerda brasileira e à esquerda mundial, né? E diante disso eu percebi 2 coisas. A primeira é que a influência dessas discussões mais politizadas, mais políticas, é uma influência muito diminuta. Ela agrega, ela atinge um conjunto de pessoas muito pequeno. E a segunda coisa é que nesses 2 trabalhos eu fiquei nas mãos de editoras maiores. A primeira é uma editora de São Paulo, a outra é uma editora aqui do Rio. E o mercado editorial brasileiro é muito complicado, né, para o autor. Praticamente você fica à mercê. Você tem que fazer a sua divulgação, você além de escrever um trabalho, você tem que fazer ajudar na edição e na hora de colher algum tipo de frutos disso, praticamente não tem. Então hoje, em média, por exemplo, os direitos autorais está em torno de 8%. Então muitas editoras, inclusive, colocam, elas que ditam o preço do livro, colocam o livro num preço absurdo, e que dificulta a venda, inclusive, e por outro lado também, no final das contas, o autor recebe 8%, o que é muito pouco. No meio desse caminho também tem, inclusive, as próprias livrarias e as distribuidoras, que abarcam 50% a 60% de cada preço do livro vendido. Então, é um mercado complicado. O outro aspecto é a questão pessoal. Eu sou flamenguista desde 6 anos de idade, quando o Rondinelli fez o gol lá em 78 contra o Vasco, no finalzinho do jogo, e o meu irmão saiu pelado do banheiro. Pois é. E aí eu, com 6 anos de idade, fiquei abismado, né? Que meu irmão está fazendo pelado aqui, gritando aqui, igual um maluco, né? E aquilo me chamou a atenção. E a partir de então eu virei flamenguista, até pela referência que o meu irmão tinha sobre mim. E eu fui torcedor do Flamengo, ferrenho, no início da minha adolescência, até que eu fui ler o manifesto do Partido Comunista, com 14, 15 anos de idade. Logo depois eu fui ser militante, inicialmente da Convergência Socialista, depois do próprio Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. E nesse meio tempo aí, eu já com meus 18, 20 e poucos anos, eu acreditava aquela coisa do futebol como o ópio do povo. O futebol ele só serve para engambelar. Ainda aquela ótica, muito aquela ótica dos guerrilheiros na década de 70, né, na Copa do Mundo de 70, que acreditava que tinha que torcer para o país, na Copa do Mundo, torcer para um país socialista contra o país imperialista, enfim. E, por exemplo, eu acabei perdendo, não participei tanto, não acompanhei tanto a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 92. Porque eu estava, por exemplo, no último jogo da final, contra o Botafogo, eu estava na eleição do Sindicato de Metalúrgicos de Volta Redonda. Então eu fiquei meio assim, sem entender porque o pessoal parou de repente de fazer o que estava fazendo para assistir o jogo que passava na televisão. Aí, o que nós estamos fazendo aqui vendo jogo de futebol? Nós viemos aqui para defender o sindicato, que na época era o sindicato da CUT, contra a força sindical, e por aí vai. Enfim, então nesse momento aí, eu meio que me afastei dessa paixão pelo futebol, acreditando que isso era uma coisa menor, que isso era uma coisa utilizada politicamente para ludibriar o povo, para ludibriar a massa, e por aí vai. Até que entrei fiz a faculdade, a graduação, a pós-graduação, e eu cheguei à seguinte conclusão depois disso tudo: que dá para fazer um pouco de qualquer coisa. Que eu não preciso necessariamente ser um torcedor fanático e que não preza a razão, que só vê o lado da emoção,